Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono Valdir, amados irmãos e irmãs, a cruz, este símbolo da cruz tem a sua origem desde povos antigos, antes mesmo da era cristã, como um sinal, uma marca, essas duas hastes atravessadas, cruzando uma na outra, e era um sinal de proteção, que marcava um território, marcava... Vários povos a usavam como sinal, até mesmo antigamente nas assinaturas, quem não sabia escrever, ou colocava um X ali na assinatura, ou colocava uma cruz também, um sinal. Mas a cruz, ela foi tomar sentido mesmo, como nós a vemos, com o Império Romano, que tinha o costume de condenar os seus criminosos, crucificando-os numa cruz. E aí que entra a crucificação de Nosso Senhor, porque esse era o método com que os romanos usavam para os condenados, e que se torna para nós cristãos, não um sinal de derrota, mas um sinal de vitória. A cruz, ela é um símbolo. Quer dizer, nela está contida, pela paixão, morte de Nosso Senhor e sua ressurreição, todo o conteúdo, vou dizer assim, da nossa fé. A maneira como Deus nos redimiu. E só um fato interessante, no início das comunidades, das primeiras comunidades cristãs, não usavam a cruz, como nós usamos hoje. O símbolo para distinguir os cristãos era o peixe, por causa da companhia de pesca de Pedro, simbolizava aquele grupo, aquele que era de pescadores, que seguiam Jesus. E ela foi tomar mais presença no meio da comunidade cristã, séculos depois, que foram começar a usar esse sinal, embora nas catacumbas também se encontre este sinal para dizer, ali se reunia a comunidade dos cristãos. Mas o evento da crucifixão de Nosso Senhor se tornou para nós esse sinal de salvação, esse sinal de redenção, porque ali no altar da cruz, Cristo selou a nova e eterna aliança, dando a nós a salvação que precisávamos, pois Ele carregou sobre si os nossos pecados. O homem sem pecado carregou sobre si os nossos pecados e o destruiu na sua oferta na cruz. Então, para nós cristãos, a cruz não é um instrumento de terror, mas ao contrário, é um instrumento de salvação.
porque ela nos relembra esse acontecimento que Jesus fala no Evangelho: Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho. E Paulo fala da cruz de Cristo da mesma maneira. Se eu tenho que me gloriar, é na cruz de Cristo, pois foi Ele quem me salvou, foi Ele quem nos libertou. Então, no crucifixo está toda a revelação, vou dizer assim, como fala Paulo, né, da sabedoria de Deus. Sabedoria essa que não vem para condenar o homem, mas para salvar. Nós não estamos em época de juízo, de condenação das pessoas, mas de oferecer-lhes a salvação. E quem nós oferecemos para as pessoas serem salvas? Jesus Cristo. Não há outro nome, não há outro que possa nos salvar senão Ele. Por isso esse sinal sagrado que é a cruz nos acompanha durante toda a história da igreja. E não foi só Jesus que foi crucificado, alguns apóstolos também o foram, os cristãos dos primeiros tempos também foram, agora próximos de nós também, no Japão, se eu não me engano, ou é um país asiático, também foram crucificados. Indonésia. E na cruz revela-se a sabedoria de Deus. Essa sabedoria escondida, diz Paulo, que na primeira leitura já nos revela, já nos sinaliza para isso. Os cristãos fazem essa ligação da serpente que Moisés colocou sobre a haste e do crucificado. Aquela serpente, agora eu vou dizer para vocês, aquela serpente não era uma serpente cheia de energia, ou uma serpente poderosa, algo feito pela mão humana, né? Mandou Moisés fundir uma serpente de bronze, pôr numa haste, para que o povo, quando olhasse para ela, né, fosse curado das picadas das serpentes venenosas que estavam atacando eles. Mas o poder não era daquela serpente, mas era da fé em Deus. É porque acreditavam em Deus. Por isso eram curados. Tanto que para se receber a salvação, a redenção de Cristo na cruz, é preciso que nós façamos um ato de fé. Eu creio, Senhor. E a palavra fé é uma adesão tal à revelação de Deus, à proposta de Deus, que envolve a minha vida, que envolve o meu viver. Por isso, assim como a serpente foi para o povo de Israel um sinal de salvação, Cristo, nesse diálogo com Nicodemos, vai dizer que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu dos céus. E quando o Filho do Homem for exaltado, atrairei todos a mim. O sacrifício de Cristo aconteceu entre o céu e a terra, na haste de uma cruz, significando, né, a verticalidade, o nosso voltar-se para Deus, que é um dos traços da cruz, e a travessa horizontal, amor a Deus, amor aos irmãos, voltar-se para Deus para viver bem em comunidade. Todos nós somos filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus, e por isso a salvação foi dada também a todos nós, não é só os que professam a fé de Cristo, mas aqueles que também não professam. Porque não existe outro pelo qual nós possamos ser salvos. Não existe outro que nos dá a garantia de salvação, que nos dá a garantia de redenção, senão nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Por isso que nós trazemos a cruz. Por isso que a cruz está presente na liturgia, ao lado do altar, como esse crucifixo que está aqui hoje. Nesta festa em que a igreja coloca em lugar de destaque a cruz, em lugar de
de honra, vamos dizer assim, porque exaltar significa colocar no alto, como esta cruz sobre o nosso santuário, que foi colocada justamente no dia 14 de setembro. Monsenhor Jonas estava, quando soube que ela tinha chegado, ele veio até aqui, estavam tendo algumas dificuldades para içar ela, para colocá-la lá em cima, porque era uma cruz pesada. Eu não sei o peso dela, mas é coisa de toneladas aí. E ele deu a bênção na cruz e se alegrou, porque foi justamente no dia da exaltação da Santa Cruz, quer dizer, ela colocada em seu lugar de dignidade, para que todos vejam. Quem anda aqui pela região, no entorno aqui, vê essa cruz de longe. E quantos já não foram atraídos por essa cruz e vieram aqui até esse santuário? E daqui puderam beber da graça que emana, que sai desse santuário, porque esse santuário é a morada do Senhor. Assim ele disse: meus olhos e meu coração estarão atentos às orações feitas neste lugar. Por isso ele quis marcar este lugar com a cruz, sinalizando, neste lugar, a redenção de Cristo é concedida, é dada. Por isso que todo aquele que, como filho pródigo, volta para casa e vem em busca da misericórdia do Pai, recebe esta misericórdia. E nós, como família Canção Nova, somos a casa da misericórdia. Cada membro, cada pessoa busca dentro de si viver a vida cristã de tal forma que seja estímulo e provocação aos outros, para cada dia mais, santificados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho chegue nos mais longínquos lugares, como está chegando até hoje, no coração de muitos irmãos. Pois aquele que morreu na cruz, aquele que foi exaltado, quer dizer, que foi colocado no alto, e Jesus não foi só exaltado na cruz, mas ele foi ressuscitado e sentado à direita do Pai. E sobre os seus pés estão todas as coisas. O Pai colocou debaixo dos pés de Jesus os céus, a terra e os infernos. Por isso que ele se tornou Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. E foi através desse altar, que é a cruz, que ele selou essa aliança de salvação, que é dirigida a todos nós. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, a cruz não é um amuleto. A cruz é um símbolo que une nós a Cristo Jesus, que une-nos a Deus. A palavra contrária de símbolo é diabolo. O diabo é aquele que separa, que divide, que entra no meio. Mas a palavra símbolo é aquela que une. A cruz nos une. A cruz nos une ao nosso Salvador. E o nosso Salvador nos une ao Pai. Porque ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém é redimido senão crer em mim e for lavado o seu coração de todas as suas faltas, de todos os seus pecados. Por isso que nós cantamos no início da Santa Missa: nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor. O apóstolo Paulo fala isso com muita propriedade, né? Eu me glorio na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja também se gloria na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a igreja também sofre. A igreja também padece por causa da sua fé, por causa da sua esperança que ela dá à humanidade. E nos dias de hoje, nós precisamos restabelecer o verdadeiro sentido do nosso crucifixo, desse sinal que nós muitas vezes usamos no pescoço, ou colocamos na nossa casa, em algum lugar. Aproveitar o dia de hoje, da exaltação da Santa Cruz, e olhar para esse crucifixo, e ali fazer a leitura: Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvar. A nossa companhia de pesca
como diz Padre Jonas, a Canção Nova é uma companhia de pesca. O objetivo dela, a finalidade dela é levar a salvação, é ser salvos e levar a salvação a todos que necessitam, a todos que dela precisam. E há muitos irmãos e irmãs necessitados dela. Por isso a cruz é para nós um grande sinal de salvação. Tenhamos todo o respeito e todo o carinho por ela, porque ela significa a nossa vida, a nossa salvação. Porque aquele que é chamado o Filho do Homem, aquele que se tornou o Verbo encarnado pelo seio da Virgem Maria, é aquele que se ofereceu na cruz em corpo, sangue, alma e divindade. E ali ele selou essa aliança de salvação por todos nós. Por isso que nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi através dela que a humanidade tem salvação. Ainda há tempo, e Deus tem gritado aos nossos ouvidos, Deus tem falado em nossos tempos, tem chamado a humanidade à atenção. Muitos sinais de cruzes têm aparecido e vão aparecer. Muitas cruzes têm sido sinal de salvação para muitos, mas muitos não querem a cruz, por isso estão tirando ela das suas casas, estão tirando dos seus departamentos, e muitos estão tirando ela também do seu coração, de modo que o vazio dentro do coração sem o Cristo é imenso. É preciso resgatar de novo essa presença amorosa de Deus dentro de nós. E trazermos em nós também, como Paulo fala das marcas de Cristo, dos sofrimentos de Cristo. Por isso que ele diz, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Quer dizer, a cruz não é um instrumento de destruição, mas é um instrumento de salvação para todos nós. Se nós entendermos isso, nós vamos viver bem melhor. Se nós entendermos isso, a vida tem um sentido, tem uma finalidade, e que mesmo que ela sofra, que ela passe por dificuldades, nós sabemos aonde vamos chegar, nós sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança. E assim a salvação adentrará os nossos interiores. Por isso que nós benzemos a cruz como um sacramental, quer dizer, como um sinal sagrado da nossa fé. E esta cruz abençoada que nós carregamos no nosso peito, no nosso coração, é a que nos salvou. E só mais um detalhe, o tal, que muitos têm, nós também usamos o tal é também um símbolo de cruz, que os judeus, pela letra T do seu alfabeto, né, é um tal, é uma marca, é aquela marca que o Moisés mandou fazer nas casas por causa da passagem de Deus na Páscoa, né, e a saída deles do Egito. Então os franciscanos inclusive adotaram o tal como esse sinal místico, né, da nossa unidade com Deus. Que o Espírito Santo hoje renove em nós a nossa fé naquele que morreu na cruz, não para a nossa condenação, mas para a nossa salvação. E o Evangelho continua sendo anunciado. E nós, cristãos, continuamos a viver a nossa fé, anunciando e proclamando que a nossa fé é em Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado e glorificado junto do Pai. Por isso, Ele tem destaque em nossa vida, Ele ocupa um lugar que lhe é merecido, como a cruz ocupa na igreja, ela deve ocupar também dentro dos nossos corações, esse lugar de destaque. Ali, como Cristo glorificado, o Cristo crucificado é o glorificado, por isso a cruz é exaltada pela igreja, pelos cristãos, como seu sinal fortíssimo de unidade, de símbolo de salvação para todos nós. Que o Espírito Santo renove hoje em nós também esta graça e renove também a nossa fé. Que assim seja.